Eu juro por Apolo médico, nunca para causar dano ou mal a alguém. É uma frase do juramento de Hipócrates. É a promessa que sustenta a medicina há séculos. Mas o que acontece quando a linha que separa o curador do assassino não é só cruzada, mas completamente apagada? Hoje, a gente vai mergulhar fundo num dos capítulos mais sombrios e esquecidos da história. A Unidade 731, o programa secreto de guerra biológica do Japão Imperial. A nossa missão aqui é entender não só as atrocidades, mas a mentalidade que permitiu tudo isso. E principalmente porque o mundo escolheu virar as costas. Essa é a pergunta crucial. Porque em Harbin, na Manchúria, entre 1936 e 1945, essa linha foi assim metodicamente desintegrada. Ali, a medicina foi despida de qualquer moralidade. Virou uma ferramenta de extermínio. E no centro de tudo, tinha uma figura. O general Shiro Ishii, um médico brilhante que se tornou um arquiteto do horror. Certo. Vamos começar a desvendar isso. A primeira coisa que salta aos olhos nas fontes é a fachada. A Unidade 731 não tinha um nome assustador. Oficialmente era o Departamento de Prevenção de Epidemia e Purificação de Água do Exército de Guandun. Exato. Parece um departamento de saúde pública. Algo benigno. Totalmente. É a banalidade do mal na sua forma mais burocrática. E essa desconexão era fundamental. Começava tipo na linguagem. Lá dentro, as vítimas, homens, mulheres, crianças, nunca eram chamadas de pessoas. Eram maruta. Maruta, que em japonês significa troncos, pedaços de madeira. É uma palavra tão fria, tão utilitária. É o primeiro passo para justificar o que vem depois, não é? Se você corta um tronco, você não está cometendo um assassinato. É o passo essencial. O massacre sempre começa no dicionário, sabe? Ao reclassificar um ser humano como um objeto, você remove a barreira moral. E o Shiro Ishii era mestre nisso. Ele criou uma cultura onde a empatia era vista como uma falha técnica, um obstáculo. E qual era o objetivo principal, então? Coletar dados. Eles não estavam torturando, entende? Estavam realizando experimentos. Não estavam matando, estavam concluindo o processo de coleta. E esse homem, Shiro Ishii, as descrições dele são fascinantes e aterrorizantes ao mesmo tempo. Filho de família rica, memória fotográfica, um gênio da microbiologia, mas as fontes apontam um lado sombrio desde cedo. Tem uma história de que na universidade ele cultivava bactérias em placas de Petri como se fossem bichinhos de estimação. Nossa, isso já mostra uma relação muito estranha com o que ele estudava. Mostra uma falta de repulsa pelo que causa morte. Ele era um burocrata do mal, não um sádico. O que ele construiu em Harbin não foi uma câmara de tortura. Foi uma fábrica. Uma linha de montagem onde a matéria-prima era a vida humana e o produto final, relatório sobre a morte. E é essa frieza que torna tudo ainda mais perturbador. A gente vai ter que falar dos experimentos e é um mergulho num abismo. A vivissecção era uma prática padrão. Pessoas dissecadas vivas, sem anestesia. E a justificativa científica para isso era observar os órgãos funcionando antes que a morte os alterasse. Eles queriam ver em tempo real. Exato. Queriam ver como a perda de sangue afetava a cor do fígado, como o coração reagia ao trauma. É a perversão completa do método científico. E pensar que isso era feito por médicos, pessoas que fizeram aquele mesmo juramento que eu citei no início. Um dos relatos mais devastadores vem de um aprendiz, Hideo Shimizu. Ele tinha 14 anos na época. Ele descreve ter visto uma sala de espécimes cheia de potes de formalina, com partes de corpos, e num deles uma mulher grávida com o feto exposto. Nossa, e o trabalho dele com 14 anos? Era pegar os ossos queimados das vítimas nos incineradores e descartar. Destruir as evidências. A história dele é um microcosmo do sistema. Ele era só uma engrenagem, assim como os cientistas. Eles criaram uma compartimentalização absoluta. O eu médico, que jura salvar vidas, ficava do lado de fora do portão. Lá dentro, só o pesquisador. E os problemas que eles tentavam resolver eram horríveis.
os testes de congelamento, levavam os prisioneiros para o frio extremo da Manchúria, congelavam os braços e pernas e depois batiam nos membros com bastões para ouvir o som. Como se fosse madeira congelada. E, de novo, a justificativa era nobre, desenvolver tratamentos para soldados japoneses. Cada ato de crueldade era envolto numa camada de propósito patriótico. Eles também transformaram prisioneiros em armas biológicas vivas, né? Sim, infectavam com peste, cólera, antraz. Aí trancavam os doentes com os saudáveis e mediam o tempo de contágio. E isso não ficava só dentro do laboratório. Eles testavam as armas em campo. Vítimas amarradas a postes para medir o alcance de lança-chamas, estilhaços de granadas e as bombas de pulgas. As bombas de cerâmica cheias de pulgas com a peste bubônica, projetadas para serem lançadas sobre cidades chinesas. Os horrores são quase infinitos. Prisioneiros em câmaras de pressão até os olhos saltarem. Para simular condições de voo em alta altitude. Outros eram sangrados até a morte para determinar quanta perda de sangue um humano suportava. E as estimativas de vítimas? Variam muito. O que já é parte do legado de segredo. Dentro das instalações, acredita-se que pelo menos 3.000 pessoas morreram. Mas se a gente incluir as vítimas dos testes de campo, onde vilarejos inteiros foram contaminados, os números podem chegar a mais de 250.000. E quem eram essas pessoas, esses marotas? Eram, na sua maioria, chineses, civis e prisioneiros de guerra. Mas também tinham soviéticos, mongóis, coreanos, e o fato mais sombrio é que de todos os milhares que passaram por lá, não existe um único sobrevivente documentado. A entrada numa sentença de morte. O que nos leva, então, ao fim da guerra e à questão da justiça. O mundo todo viu Nuremberg, os líderes nazistas sendo julgados, foi um momento definidor para o direito internacional, mas no Japão o processo equivalente foi o Tribunal de Tóquio. E quando você olha os autos, percebe que tem um buraco gigantesco na história. Um buraco deliberado. Político. Os crimes da Unidade 731 e também o sistema de escravidão sexual das mulheres de conforto simplesmente não foram processados em Tóquio. Mas por quê? O foco do tribunal era outro. Era restrito a crimes contra a paz. Ou seja, o ato de planejar e iniciar a guerra. As atrocidades cometidas durante a guerra, por mais chocantes que fossem, foram deixadas de lado. Por conveniência política. Exatamente. O objetivo dos aliados era estabilizar o Japão. E para isso, eles precisavam da cooperação de figuras-chave, incluído o imperador Hirohito, que foi isento de qualquer responsabilidade. Espera um pouco. Então a história oficial que o Ocidente contou por décadas foi que esses crimes não foram julgados porque não se encaixavam na categoria certa. Isso parece uma desculpa muito fraca. E era. Mas aqui entra uma parte da história que o Ocidente ignorou por quase 50 anos. Enquanto o Tribunal de Tóquio focava nos líderes, os soviéticos que capturaram vários membros da Unidade 731 realizaram seus próprios julgamentos em 1949, em Khabarovsk. E por que a gente nunca ouviu falar disso? Guerra Fria. O Ocidente imediatamente descartou tudo como propaganda comunista. Era o inimigo julgando o inimigo, entende? Só que décadas depois, com a abertura dos arquivos, historiadores foram ver as transcrições. E a conclusão foi que as descobertas eram incrivelmente precisas. Os soviéticos sabiam de tudo e tentaram fazer justiça. Mas o mundo não quis ouvir. Isso muda tudo. A verdade estava lá, só foi ignorada. O que nos leva de volta ao Shiro Ishii e sua equipe. Se eles não foram julgados em Tóquio, nem em Khabarovsk, o que aconteceu com eles? Eles não desapareceram. A resposta está num pacto. Um pacto pragmático e profundamente perturbador. Em 1947, o general Douglas MacArthur, o comandante supremo dos aliados no Japão, tomou uma decisão secreta. Ele concedeu imunidade total a Shiro Ishii e a todos os membros da Unidade 731. Imunidade. É inacreditável. Você não perdoa crimes dessa magnitude sem um motivo muito forte. O que os americanos queriam tanto em troca? Exatamente. O preço era a informação.
Em troca de não serem processados, Ishii e seus cientistas entregaram todos os seus dados, anos de experimentos em humanos, sobre antras, peste, congelamento, tudo. Com a Guerra Fria esquentando, os Estados Unidos viam esse conhecimento como um ativo estratégico valiosíssimo contra a União Soviética. A justiça foi trocada por planilhas e relatórios de laboratório. Então, os Estados Unidos não só encobriram os crimes, eles se beneficiaram diretamente deles. Uma das fontes chega a dizer que os EU se tornaram co-conspiradores no encobrimento. É uma conclusão difícil de evitar. E a consequência disso é talvez a parte mais revoltante da história. Shiro Ishii morreu de câncer em 1959, um homem livre. E os subordinados dele, os médicos que fizeram as vivissecções, muitos tiveram carreiras brilhantes no Japão do pós-guerra. Viraram reitores de faculdade de medicina, chefes de empresas farmacêuticas, figuras respeitadas. Isso é nauseante. Para as vítimas, para suas famílias e para pessoas como Hideo Shimizu, o aprendiz. Ver esses homens sendo recompensados deve ter sido o insulto final. Foi exatamente isso. Num de seus depoimentos, Shimizu fala com uma amargura palpável. Meus superiores se tornaram professores, presidentes de empresas. Você pode acreditar nisso? A impunidade não foi só a ausência de castigo. Foi uma recompensa pelo silêncio. Um silêncio que duraria décadas. E é aí que a luta pessoal do Hideo Shimizu se torna tão importante. Ele guardou esse segredo por quase 70 anos, mas na velhice decidiu falar. E quebrar esse pacto de silêncio teve um custo pessoal imenso para ele. Altíssimo. Ele foi atacado online por nacionalistas japoneses, chamado de traidor. A própria família, segundo as fontes, se distanciou. O Japão, como nação, nunca confrontou de verdade essa história. Em parte porque o encobrimento americano deu a cobertura perfeita para que não precisassem. E essa relutância continua. As fontes descrevem um museu na cidade de Ida, onde a história da Unidade 731 é contada, mas com um aviso. Um aviso que diz que a pesquisa está em andamento e que existem muitas opiniões diferentes sobre o assunto. Que é a forma mais sutil de revisionismo. É colocar a verdade documentada no mesmo nível da negação. Esse silêncio oficial do Japão, combinado com o silêncio estratégico dos Estados Unidos, criou um vácuo que só começou a ser preenchido quando os próprios veteranos, depois da morte do imperador em 89, se sentiram seguros para falar. E isso nos deixa com um dilema moral que ecoa até hoje. O que a gente faz com um conhecimento obtido através de um sofrimento tão indescritível? As fontes admitem que os dados da Unidade 731, especialmente sobre congelamento, foram considerados úteis. É a pergunta mais desconfortável de todas, né? De certa forma, a medicina moderna que desenvolveu tratamentos para queimaduras de frio caminha sobre os cadáveres de Harbin. A gente está, de alguma forma, manchado por esse conhecimento. É uma pílula amarga de engolir, mas a ciência não opera num vácuo moral. Ok, vamos recapitular. A gente tem uma unidade científica usando a medicina para cometer atos de barbárie. Uma justiça de pós-guerra completamente seletiva, onde a geopolítica pesou mais que os direitos humanos. E, por fim, uma batalha contínua pela memória, travada por poucas vozes corajosas contra o esquecimento. Então, o que tudo isso significa? Significa que a história não é só o que aconteceu. É, fundamentalmente, o que a gente escolhe lembrar. E o que a gente prefere ativamente esquecer. O silêncio em torno da Unidade 731 não foi um acidente, foi uma política de conveniência. O que nos deixa com um pensamento final. Uma provocação para o futuro. Exato. Diante da falha dos tribunais, os especialistas nas fontes propõem uma solução diferente. Eles sugerem que o único caminho viável, talvez, não seja mais punitivo, mas restaurativo. A criação de uma comissão da verdade, nos moldes da Comissão Pós-Apartheid da África do Sul. Um fórum não para prender, mas para estabelecer um registro histórico honesto. E a pergunta que fica é,
seria possível, mesmo depois de tanto tempo, criar esse espaço para a verdade? Um espaço que pudesse, finalmente, oferecer algum encerramento para as últimas vítimas e curar feridas que foram mal fechadas pela história?